Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma videoaula do professor Gilberto. Aula 5 aí do Engine Firewall. Nesta aula estaremos aí aprendendo a habilitar e realizar as configurações iniciais aí do servidor proxy do Engine para realizar aí o nosso controle de conteúdo do que os usuários podem ou não utilizar aí na nossa rede, ok? Vamos acessar aí o Engine com o endereço que vocês já conhecem. Para habilitar o proxy é muito simples. Você só precisa vir aqui do lado direito superior, clicar em proxy. Aí você vai observar que aqui abaixo nós temos uma opção chamada habilitar proxy HTTP. Então você clica nesse botão, ele vai ficar verde, indicando que seu proxy já está ativo, necessitando agora apenas que nós realizemos aí algumas configurações iniciais. Observem abaixo que vocês têm a opção para a zona verde e uma opção para a zona azul. A zona verde está como não transparente, assim como a zona azul também está como não transparente. A opção não transparente, pessoal, quer dizer o seguinte, que para os usuários da sua rede poderem estar aí acessando a internet através do seu proxy, é preciso adicionar nas configurações do seu navegador as configurações aí do Engine como sendo o proxy da rede. Caso algum usuário vá no seu navegador e desabilite essa opção, você vai deixar de navegar através do proxy, ok? Se você quiser que os usuários naveguem de forma transparente, ou seja, mesmo desabilitando no navegador as configurações de proxy, eles vão ser forçados a passar pelo proxy. Você deve habilitar a opção transparente para que esse proxy fique transparente para a rede, ok? Vamos deixar inicialmente a opção não transparente. Porta usada pelo proxy. Vamos utilizar a porta 3128, que é a porta padrão do Squid, que na verdade é o servidor proxy que opera por trás do Engine. Hostname visível pelo proxy. Vamos definir aqui um nome que vai aparecer quando o usuário receber alguma mensagem de erro aí do nosso servidor, ok? Idioma do erro, né? Vocês têm a opção de inglês, alemão, italiano e japonês. Vamos deixar em inglês. E-mail usado para notificações, ou seja, pode ser aí o e-mail do administrador, para que o proxy possa estar enviando aí para você alguns e-mails, né, com alguns alertas. Tamanho máximo de download, né? Ou seja, você aí um arquivo com um tamanho limitado que você pode estar aí gerando aí um tamanho dentro das suas configurações, por exemplo, 1024 KB. Quer dizer que pelo nosso proxy só vai poder passar, né, no sentido download, ou seja, vindo da internet para a nossa rede, arquivos de no máximo 1024 KB. Se você deixar aí essa opção definida como 0, ele não vai limitar, ok? Tamanho máximo de upload também é da mesma forma. Se você definir aí um valor em KB, ele irá limitar, né, o arquivo no tamanho máximo de 1024 KB para que ele possa estar sendo enviado para a internet. Vamos deixar o valor definido como 0, porque dessa forma qualquer tipo de arquivo de qualquer tamanho pode estar entrando e saindo da nossa rede. Aqui as portas permitidas pelo proxy, né, as portas principais. Se você necessitar de adicionar mais alguma porta que deva passar aí pelo proxy, algum serviço que você tem aí, basta simplesmente especificar aí a porta. Você pode estar fazendo um comentário aqui ao lado
qual serviço aquela porta se refere, né? E está aí habilitando essa porta para que o proxy possa receber conexões através dela. Definições de log. Vamos marcar aqui ativar registro, que é para que para que o proxy possa estar aí registrando os eventos, né? Registrando o que ocorre na nossa rede. Registrar os termos de requisição, registrar os filtros de conteúdo, registrar os agentes utilizados aí na hora do acesso e registrar as conexões de saída. Bypass proxy transparente. Pessoal, essa opção ela é interessante. Alguns sites eles bloqueiam a passagem pelo proxy, ou então alguma parte do conteúdo desse site às vezes acaba não passando de forma correta pelo proxy. Um exemplo disso é alguns sites de banco, de alguns bancos, quando você tenta acessar pelo proxy, ele apresenta algumas falhas. O conteúdo não consegue ser completamente carregado. Então você adiciona aqui o endereço da rede desse banco ou do IP desse banco, porque dessa forma o proxy irá ignorar as conexões provenientes desse endereço, permitindo assim a passagem de forma de forma que não haja nenhum bloqueio, né? Digamos assim, de forma transparente, ok? Gerenciamento aqui do cache. O proxy do Squid, do Angel, pessoal, ele funciona da seguinte maneira: você determina alguns valores aí de espaço em disco, de memória, para que quando um determinado usuário da sua rede tiver acesso a algum conteúdo da internet, ele guarda isso no cache, para que se um segundo usuário precisar acessar aquele mesmo conteúdo, o nosso proxy aí não vai estar mais ocupando o link de internet para disponibilizar esse conteúdo para o usuário. Ele vai disponibilizar o conteúdo que já vai estar armazenado em cache, liberando assim o link de internet, dando um alívio aí, né, na nossa conexão, e fornecendo esse conteúdo de forma bem mais rápida para o segundo usuário, um terceiro, enfim. Vamos definir o meu HD, por exemplo, tem aqui aproximadamente 80 GB de espaço. Vou definir aqui 50.000 megas, ou seja, ele vai reservar aproximadamente 50 GB do meu disco para guardar o cache aí, né, do conteúdo da web. Nós podemos também estar definindo aí um valor para que ele faça um cache também na memória RAM, que é uma memória mais rápida, a leitura se torna bem mais rápida. Ele vai armazenar nessa memória as últimas informações, até que essa memória seja totalmente preenchida com esse conteúdo, certo? Então as informações mais recentes vão sendo armazenadas e sendo eliminadas da memória as informações mais antigas. Tamanho máximo do objeto, aqui em kbytes. Por exemplo, se você deseja que o seu cache armazene arquivos de 1 GB aproximadamente, você vai ter que fazer aí o cálculo em kbytes dos valores que darão aí, que seriam equivalentes a 1 GB, e você especifica aqui 1024 kbytes, por exemplo, equivale aí a 1 mega. Então 1024 vezes 1024 seria aproximadamente 1 GB. Cento e 123.028,96. Seria aí o valor aproximado de arquivos de tamanho de 1 GB, ok? Então isso quer dizer que no cache ele só vai guardar arquivos de no máximo 1 GB. Se você fizer download de um arquivo que tenha um pouco mais que 1 GB, ele irá fazer o download, porém não irá guardar esse arquivo no cache. É muito importante que você tenha cuidado nessa hora. Se você definir esse valor
para um arquivo e que inicialmente você definiu que o tamanho máximo de download seja, por exemplo, 500 MB, por exemplo, esse arquivo ele não vai chegar nem a baixar, ok? Porque você está permitindo que arquivos só passem para dentro da rede se ele tiver no máximo 500 MB, apesar de que você permitiu que arquivos de 1 GB possam ser armazenados em cache. Mas é diferente, aqui é o tamanho do arquivo que pode ser armazenado no cache, e aqui em cima você define o tamanho do arquivo que pode passar pelo proxy. Ok? Aqui do lado você pode especificar não fazer cache destes destinos. Então você pode estar especificando aqui um site, um endereço qualquer, que você não quer que seja feito cache desses locais, ok? Tamanho mínimo do objeto, se você especificar 0, ele vai guardar todo o conteúdo que ele baixar em cache. Se você especificar o valor 3, por exemplo, ele só vai guardar arquivos de no máximo 3 KB. No mínimo 3 KB. Aqui os menores que isso ele descarta e não guarda em cache, ok? Habilitar modo offline, eu particularmente não uso essa opção, porque aí os usuários da rede vão poder navegar no conteúdo que está em cache mesmo não tendo nenhuma conexão com a internet. Proxy em cascata, né? Caso você tenha aí um segundo ou um terceiro proxy na sua rede, você pode estar utilizando. Eu também particularmente eu não uso essa opção. Feito isso, vamos salvar, aplicar. Vamos aí aguardar que as configurações sejam aplicadas. As configurações de proxy foram aplicadas com sucesso, ok? O nosso proxy nesse momento ele já está configurado. Nós podemos realizar aí alguns testes, indo aqui no navegador. Lembrem que o nosso proxy ele está de forma não transparente. Isso quer dizer que nós devemos obrigatoriamente indicar quem é o nosso servidor proxy no navegador. No nosso caso é o 92.168.0.15, que é o endereço IP da placa de rede da zona verde, que é a zona que eu estou conectado, e a porta do proxy nós definimos como 3128. Feito isso, toda a navegação daqui para frente ela será feita através do proxy. Agora um detalhe importante, para que seu proxy funcione de forma correta, para que os usuários realmente naveguem pelo proxy, porque um usuário mais esperto na rede, ele pode fazer simplesmente o seguinte: ele pode vir em conexões, desmarcar essa opção, e observem que mesmo tirando a navegação pelo proxy, os usuários da rede ainda conseguem navegar através desse proxy. Conseguem navegar na internet, mesmo não passando pelo proxy. Isso acontece porque nós estamos passando pelo firewall, e o firewall está permitindo a navegação a passagem da porta 80 e da 443, que é HTTPS seguro. Para que os usuários sejam forçados a passar pelo proxy, certo? Nós devemos vir em firewall, tráfego de saída, e devemos aqui, observe que nós temos aqui a porta 80 habilitada e temos também a porta 443 habilitada, certo? Que aí é o HTTPS. Não precisa nem bloquear o tráfego, só precisa que você desative a regra que permite. Você desativando a regra que permite a navegação pela porta 80 e pela 443, os usuários da rede não irão mais conseguir navegar através desse proxy. Não irão conseguir navegar aí através do firewall, perdão. Observe que nós já estamos tendo dificuldade, né? Nosso navegador não consegue mais aí abrir a página, certo? Por quê? Porque o proxy não está setado no navegador, ok?
como vocês podem conferir, a navegação não é mais possível, ok? Não é mais possível, ela não acontece, a menos que eu informe para o meu navegador por onde eu devo passar para navegar. Se o meu proxy estiver habilitado para permitir a navegação na porta 80 e na 443, nós conseguiremos aí agora acessar a internet de forma tranquila. Ok, pessoal? Então, dessa forma nós habilitamos o nosso proxy de forma não transparente, configuramos aí o firewall para que ele não permita as conexões através da porta 80 e 443, fazendo com que a navegação só seja possível se passar aí pelo proxy, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula, onde nós estaremos aí aprendendo a criar algumas regras, né, de bloqueio e liberação de alguns conteúdos para os usuários da rede. Até lá e boa sorte!